contente de estar aqui. Eu peço permissão à espiritualidade maior por esse momento ímpar nas nossas vidas, de estarmos juntos para refletirmos sobre Humberto de Campos. E esse texto é interessante porque ele é simples. Ele é tão simples que passa a ser complicado, até para poder falar. Eu fui buscar Hamed e Emmanuel, então, para poder ver se dava uma... Porque ele por si só ele é fantástico, né? E a resposta, ela é leal, né? Ela é justa no pedido que foi feito para Humberto, quando ele coloca... quando um amigo escreve, fazendo uma solicitação, e ele responde ao amigo. E ele começa assim: você, meu amigo, em um gesto de confiança excessiva, me pede orientação e comenta o labirinto a que chegou depois de muitas aspirações e fracassos no caminho da vida. Com gentileza, você acrescenta: se o irmão não puder fazê-lo, outro amigo poderá tomar-lhe o lugar. É preciso receber um conselho do plano preciso, né? Receber um conselho do plano invisível. Então, para nós, para o pessoal da internet também entender, que aí nós temos uma explicação da questão 659 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: as preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Da mesma forma, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, ou seja, recorrendo a intermediários e a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Veja que ele recorreu a Humberto, né? Mas é claro que Humberto não iria fazer nada, né, sem a vontade de Deus. É nesse sentido que a gente começa a perceber aquilo que nós fazemos, que nós pedimos em prece, não acontece sem a vontade de Deus. Entretanto, o mesmo receio, e Humberto continua, me assalta, invade o coração de outros companheiros daqui, que como eu, não se sente à altura de fornecer diretrizes em caráter absoluto. Em verdade, habitamos o plano invisível aos olhos de vocês, que ainda permanecem na carne, mas não nos encontramos na esfera da sabedoria que tudo vê. Veja que, nesse sentido, ele fala: olha, tem muita gente aqui para falar, mas não tem como explicar. Você lhe dá a varinha de condão para resolver o problema, né? E mesmo para as pessoas que possam entender que o plano espiritual existe para nos aconselhar para o lado do bem, e não para aquilo que é material. Material resolvemos nós, não outras pessoas, porque fomos nós que pedimos. E aí nós temos a média. No livro Renovando Atitudes, psicografia de Francisco do Espírito Santos Neto, nesse momento apresenta que a percepção da verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos, o qual estava inserido o pensamento de Humberto. Veja que Hamed coloca que tudo que nos rodeia pertence a nós. E que nós precisamos entender isso de forma que a gente possa abraçar o nosso dia a dia da melhor maneira possível. Assim como foi lido no Evangelho. Aquilo que nós temos é importante para que nós possamos entender o nosso momento atual.
e aquilo que realmente a gente quer abraçar, como espíritas, como filhos de Deus, como qualquer fé dogmática. Nós temos todas as ferramentas, né? Todas, tudo nós vemos para nós. Isso, nós vemos com tudo. Agora, depende de nós, é o nosso livre-arbítrio, e a gente vai falar sobre isso. Dizia Oscar Wilde. Oscar Wilde viveu entre 1854 e 1900. Importante escritor e poeta britânico, é autor de clássicos, escreveu dramas, novelas, poesias, contos infantis e O Retrato de Dorian Gray, seu único romance, que é considerado notável, que foi publicado em 1891. Ele tinha uma vida conturbada, foi preso por causa disso, aí mudou para França, bebia, tinha sífilis e morreu de meningite em Paris. Pobre em Paris. Pobre e em Paris. Pobre e em Paris. E ele dizia o seguinte, que ministrando os bons conselhos, geralmente damos a outrem aquilo que a nossa vida mais necessita. Então, ou seja, a gente dá aos outros aquilo que a gente precisa. E não o que ele realmente precisa. Ele precisa meditar e entender o que ele quer, para poder continuar. Né? É um vício velho da humanidade. Muitas vezes na Terra, ouvi também dizer que bons cobradores habitualmente são maus pagadores. Né? O cara que cobra muito é aquele que paga mal. É quem muito cobra, pouco paga. Tem exceção. Claro. Tem exceções, é claro. A máxima faz-nos lembrar as pessoas férteis de advertências corretas ao próximo e necessitadas de orientações para si mesmas. Hamed nos fala que o ser psicológico está fadado a uma realização de plena alegria, mas que, por enquanto, a completa satisfação é de poucos, que para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem o seu ponto de vista que é válido, conforme a sua idade espiritual. Nós precisamos entender que aquilo que a gente vai buscar é aquilo que nós temos como identidade espiritual. Se ainda estamos na caverna, acendendo fogo, gritando para as intempéries do dia, né? Chuva, e dizendo que aquilo é Deus, a gente vai continuar naquilo. Mas hoje, com a doutrina, a gente não tem mais isso. Não precisamos de artifícios. A nossa idade espiritual é sua, é nossa, é isso. E é justamente isso que Humberto vem colocando no texto inteiro. Tudo que você tem, está em você. Não muda. Nesse ponto, Hamed diz que só podemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguimos reparar ou modificar. Se a gente não recebe essa informação, se você ainda não está preparado para essa informação, então você não pode mudar. O autoconhecimento. Perfeito. O autoconhecimento. E aí ele continua. À medida que crescemos em crescimento superior, iluminasse-nos o entendimento para as situações mais difíceis. É aí que descobrimos a realidade das posições evolutivas e começamos a enxergar as criaturas nos diferentes degraus de compreensão que conseguiram alcançar. Veja que no Evangelho, no Livro dos Espíritos, fala: instruí-vos para que você possa crescer moralmente. E nós fazemos isso ao longo do tempo. Mesmo na vida material, nós alcançamos a faculdade, passamos pelo ensino fundamental, passamos pelo ensino médio, entramos na faculdade, fazemos mestrado, doutorado, pós-doutorado, para quê? Para
para que a gente possa se instruir, mas também cuidar da parte moral. Muitas das coisas nós modificamos ao longo do tempo. O que era bruto no início passa a ser diferente, passa a ser compartilhado entre as outras pessoas, o conhecimento passa a ser compartilhado. Ainda que com um pouco de vaidade, né, de orgulho, é meu, fui eu que fiz, fui eu que descobri no mundo físico, mas no mundo espiritual isso não acontece, é compartilhado mesmo. No físico, eu sou doutor, eu tenho a ordem. E isso tem que ser modificado. Aos poucos nós estamos conseguindo fazer isso. E ele continua: diz você, esposo preocupado de uma jovem doente, com que se casou em segundas núpcias, pai de filhos rebeldes que ficaram sem mãe, que pretende vender a sua casa na cidade e transferir-se para o campo, atendendo às necessidades de saúde da companheira. E conta-me das suas dificuldades com a ingênua confiança do irmão menor, que relaciona obstáculos e inibições diante do irmão mais velho, angustiado por não dispor de recursos para a solução necessária. Veja que esse amigo, que ele se sentia menor, recorreu a Humberto com a carta que foi enviada para ele, fazendo um pedido para solucionar o problema que ele tinha. E Humberto estava colocando para ele as cartas que ele tinha na mesa. Ó, é isso aqui que você tem, é isso que eu sou, é assim que tem que ser, aconselhando ele da melhor maneira possível. E aí nós temos ainda, nossa cultura atual ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja social, seja familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. A tática é muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde, mas que os filhos aprendem a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam. Nós estamos cheios de paizinhos em casa, não é mesmo? O garoto faz malcriação para a gente ver ele calado, a gente dá o que ele quer. Cede, isso vai seguindo. E ele vai descobrindo que isso é possível. Ele não vai conseguir, ele vai gritar, vai espernear até conseguir o que ele quer. Se ele não conseguir, ele vai de novo. E assim vai tentando fazer. E nesse caso aqui que ele está falando é por causa dos filhos rebeldes, que ele não aceitou que ele continue a conversa. Afirma você que se encontra desempregado há 2 anos em virtude da perseguição de criaturas ingratas que lhe movem um processo humilde por faltas que não cometeu. Veja que ele começa a explicar o problema do amigo, o que estava na carta. Fora o que ele já tinha, mas ele vai explicar ainda mais. Hamed fala que as lágrimas são para muitos um encontro consigo mesmo e tem diferentes motivos. O nosso amigo aqui mostra o desequilíbrio que se encontra, que se assemelha a gotas de fel que embrutece a vida. Ele começa a ter problemas com ele, começa a sentir, olhar o lado físico. Ele não olhou para o lado espiritual, ele olhou só para si, a situação que ele está no momento, e não abriu os olhos para isso. Nós somos imortais. Enquanto nós estivermos pensando que essa vida é a única, ainda bem que nós estamos modificando, né? Já modificou muito, mas ainda bem que sim. Mas enquanto estivermos pedindo, pensando que nossa vida é única, isso aqui vai acontecer sempre. E ele continua, Humberto. Além disso, acha-se esgotados por vicissitudes diversas, secadas de credores exigentes, que lhe pedem o resgate imediato de contas vultosas. Situação agravada por uma úlcera do odenal, confirmada por várias radiografias. No campo moral, segundo a relação de seus angustiosos pesares, sua luta não é menor, nem mais triste. Viúvo, ainda jovem, apenas com 4 crianças, das quais a maior conta, no momento, com apenas 12 anos de idade, viu-se forçada a um segundo matrimônio,
porque seus parentes fugiram dos órfãos de mãe. Ou seja, o que aconteceu? Ele ficou viúvo, não tinha o que fazer, quis colocar os filhos para os irmãos, os parentes, isso não aconteceu, e ele foi forçado a se casar com uma pessoa que morava na casa dele, que fazia conserto de roupa. E aí ele continua. Considerando o importuno, o recurso às casas caridosas, em vista de suas noções dignas de pai responsável, você desposou uma jovem que o auxiliou durante 3 anos consecutivos numa sala de costura do próprio lar, dividindo-se de muitos modos para atender os seus interesses como homem de bem e as exigências dos seus filhinhos, conservando apenas o título de madrasta. Ela não assumiu, ele não deixou ela assumir como mãe, e manteve o título de madrasta fechada num quarto, apenas fazendo costura e atendendo aos desejos dos pequenos rebeldes. E essa frase tem interesse por quê? Na faina de cumprir obrigações pela tranquilidade da casa, a pobrezinha adoeceu gravemente. A esposa, a segunda, ameaçada pela tuberculose que lhe ronda o organismo. Aconselhou-lhe o médico guarda o campo, mas os seus graciosos rebentos, convertidos em pequeninas feras ingratas, opõem-se à medida, atormentando-lhe o coração de pai afetuoso e sensível. E você pergunta, o que farei? Veja que ele estava dominado pela ação dos filhos. Ao mesmo tempo, ele tinha que ajudar a esposa, que contraiu doença, fechada dentro de um quarto. E aí é essa pergunta que ele vai fazer, o que farei depois do relato inteiro. Mas tem mais coisa. Comove-me o seu sofrimento, mas não me espanta o quadro de provações redentoras em que foi envolvido. Veja que isso era o ponto que ele precisava ultrapassar, transpor, e ele estava desesperado. Há criaturas lutando com maiores obstáculos e vítimas de maiores tormentos. Quer dizer, ele disse que tem pessoas com muito mais problemas do que você. E respondo à sua carta, me evidenciando o assunto, é que uma só particularidade de suas palavras me provocou enorme estupefação: o seu propósito de suicídio. Isso efetivamente é doloroso e terrível. Nos alerta os Espíritos, na pergunta 350 do Livro dos Espíritos, como o homem se queixa da vida que tem. Se desejara que outra fosse ela. Sim, se arrepende da escolha que fez, não. Pois não se sabe ter sido sua escolha. O momento que ele está passando, não sabe se foi a escolha dele. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Quando ele acha que sua carga está pesada, que a decepção foi muito grande, que ele acha que não vai conseguir, ele recorre ao suicídio. Ele não vai dar conta, né? Que acha que não vai dar conta, recorre ao suicídio. Isso é um dos motivos. Né? Quando não é o lado egoísta. Quando eu quero para mim, que eu não consigo, eu não acho que vou ter. Isso acontece. E acontece mais entre os jovens mesmo. Né? Decepções amorosas, e aí vamos para os detalhes. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência.
Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Então, nas nossas orações, nós temos que pedir coragem, paciência, benevolência, indulgência. Nós precisamos pedir isso e não aquilo que a gente quer como bem material. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão compensados. Isso está lá nas bem-aventuranças de Jesus, que fala sobre isso. Sobre aquilo que você pode suportar suas queixas, seus problemas atuais com paciência, coragem, benevolência, sabendo conduzir seus pensamentos para isso, você será recompensado 100 vezes mais do que nós temos hoje. E ele continua, Humberto. De todas as lutas abençoadas do momento, esse, meu amigo, é o único ponto negro da sua história. Desde os grandes profetas que precederam Cristo, sabemos que o tempo se modifica da manhã até o crepúsculo, da noite até a alvorada. Tudo acontece nesse tempo que foi inventado pelo homem, né? O tempo 24 horas foi inventado pelo homem. O tempo não existe. Isso já está começando a ser comprovado pela ciência, já começando a ser mexido. Nós criamos para poder criarmos os momentos e participar desses momentos. E que nós temos o momento que o Sol aparece e o momento que ele vai para o outro lado, porque nosso planeta gira em torno de uma ação magnética do Sol que gira em torno, que gira 360, que forma em cima da Lua 24 horas, e isso tudo é a lei imutável da natureza de Deus. Cada dia, continua Humberto, cada dia tem seus berços e túmulos novos, ou seja, todo dia nós nascemos e morremos. Ao dormir, nós fazemos a passagem com um fio ligado, a gente sai totalmente, né? Nós fazemos como chama? Desdobramento. Nós fazemos desdobramento, muitos vão ajudar, muitos vão resolver outros problemas, mas é nesse momento que a gente tem um túmulo novo, e quando acorda, é um novo dia. Toda a paisagem de suas preocupações pode mudar-se num instante. Esse pensamento deve consolar o seu mundo íntimo, porque Deus não é Deus de imobilidade e indiferença. A vida move-se a um influxo do seu divino amor. Tudo é dado a nós por merecimento. A verdadeira prosperidade não se expressa em quantia de bens materiais que possui, mas no receber e no dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdado pela nossa criação divina. E essa prosperidade é uma atitude de espírito. E quanto mais declaram isso da sua mente, há uma predisposição em receber a abundância do universo. Ou seja, ele falou aqui, há uma... Cadê? É uma atitude de espírito. É uma atitude sua, atitude do espírito. Porque o espírito é que move essa matéria. Não é a matéria que move o espírito. É o espírito que mantém isso aqui. E tudo aquilo que a gente pensa, a gente reverte possibilidades positivas para nós, e aí que ele fala do receber da abundância do universo. A resposta leal desse pedido vem agora nas palavras de Humberto. Você, porém, pede minha orientação particularizada, definida. Que conclusões esperará porventura de nós, os espíritos, no caso dele? Não estamos aqui à frente de oráculos infalíveis.
Permanecemos esforçando-nos igualmente por eliminar as consequências deploráveis que os nossos atos geraram no passado e trabalhando pela aquisição de valores substanciais para a vida infinita. Veja que ele está falando, Humberto está falando, que do outro lado ele está trabalhando para se melhorar. E que não está aqui apenas para ganhar valores ou ser santo, mas para se melhorar. Entende? Para buscar esse melhoramento, porque vai reencarnar e na reencarnação ele tem que estar melhor do que antes. E ele fala, a vida é infinita. Ou seja, somos imortais. E como não dispõe de outros conselheiros, ou seja, ele vai ter que fazer sozinho mesmo, não tem ninguém do lado dele, e a não serem a lógica e o bom senso, quer dizer, para Humberto, para ele completar a resposta, a única coisa que ele tinha era lógica e bom senso. Pô, a resposta que eu vou lhe dar é dentro desse sentido. E é justamente isso que nós temos também. Nós temos que dar respostas ao próximo, aquilo que nos procura de forma conturbada, perturbada, com lógica e bom senso. Para entender o que está acontecendo. Creio que para o seu caso com a justiça, não deve esquecer a colaboração de um advogado eficiente. Veja que o problema que ele tinha na justiça, dos processos que estavam sendo colocados para ele, que ele tinha que ter um bom advogado. Sem dispensar o concurso de um bom médico para o seu caso clínico, que era o que? A úlcera duodenal, que ele tinha, que ele adquiriu por conta do nervosismo, da preocupação, ele acabou adquirindo uma úlcera duodenal. Então, começando aí o bom senso, a resposta lógica e de bom senso que Humberto estava passando para esse amigo. Ter um ato consciente do seu relacionamento familiar dentro da máxima que não é um ato, que não é um ato de amor. Veja que a consciência que tem que ser colocada aqui, que não é um ato de amor. Não passar só assim, sim, sim, no final das contas, sempre vai ser o ruim. E procure ajudar sua companheira, Humberto continua na explicação, removendo-a para o campo, depois de ouvir um técnico agrícola sobre a compra de sua propriedade rural. Veja, a preocupação que ele tinha com essa resposta era que se ele procurasse um técnico bacana, que orientasse melhor, ele podia transformar o terreno que ele fosse comprar em algo próspero, que pudesse mantê-lo. Em que ele pudesse cultivar alguma coisa, uma horta e tal, que ele pudesse ter a renda que ele precisa para poder manter a família e manter a saúde da esposa e, é claro, evidentemente, pagar outras coisas que ele tinha que pagar dentro desse processo. Para aliviar os seus desgostos de pai, olha só, adquira uma vara resistente que lhe faculte reajustar a educação doméstica dos meninos. Veja que nessa época podia isso, hoje em dia é difícil você ter essa história. Hoje em dia, a varinha que a gente fala é o não. E saber segurar o não, essa é a varinha. Mas era a varinha mesmo. Não, nesse caso aqui era a varinha mesmo. Nesse caso aqui do Humberto era a varinha. No caso do Humberto era a varinha mesmo. Não tinha água, os caras já não tinham mais jeito. Então apela aí, vai com a varinha, porque não tem outro jeito. E aí ele fala, também fui pai e tive muitas ilusões quanto a prováveis direitos da criança. Ou seja, a criança precisa ser preparada para o mundo que ela vai ter que servir, que é o do adulto, até a vida idosa, até a vida do envelhecimento, até envelhecer. Mas ela precisa ser preparada para entender que a minha liberdade termina onde a do outro começa. E que eu não posso dominar aquilo que está, o mundo não gira à minha volta. Eu faço parte do universo. Eu sou um microsistema dentro de um mesosistema que é a família, dentro de um macrosistema que é a minha casa. Esses são os sistemas que nós temos dentro do contexto ecológico, vamos dizer assim, ecológico, desenvolvimento social. Faz parte dessa história. Micro, meso e macro.
A nossa casa é micro, dentro de um contexto meso, que é o bairro, dentro de um contexto macro, que é a cidade. E aí você vai puxando para esse lado, vocês vão chegar ao orbe. E o orbe, o que é? Um microsistema dentro do mesosistema, que é a galáxia, dentro do macrosistema, que é o cosmos. Veja a complexidade do micro, meso e macro. Como nós podemos pensar? E aí ele continua. É funesto engano acreditar que a gente miúda deva governar a colmeia caseira. E que a gente tem que entender que as crianças não governam a colmeia, elas fazem parte do contexto e que precisam trabalhar dentro desse contexto para que o progresso da casa, a vida em casa, seja melhor. Antes do direito que receberá com o tempo, é preciso ensiná-la, pelos processos cabíveis, a cumprir as obrigações inadiáveis, ainda que semelhante atitude suscite a reprovação indébita de nossos melhores amigos. Ou seja, ele colocou, se você disser não, tem que preparar, não é aquilo que a gente vem falando, preparar a criança para aquilo que vai acontecer, da forma como vai ser, para ele poder entender, e é claro, o despertar da consciência crística, que aqui não está implícito isso, nas crianças. Vale ressaltar aqui que tudo vai pelo merecimento, e muitas das vezes não nos é concedido, até porque pode prejudicar o nosso progresso. Mas se mesmo assim continuarmos a pedir, nos será concedido como expiação, e assim aprendemos com o sofrimento. Então tudo aquilo que nós pedimos em oração, ele é concedido dentro do nosso merecimento. E que se for dado a você, a pessoa que reza muito tempo para ganhar na loteria esportiva, um dia ganha, e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro todo? O que você vai fazer com isso? A partir daí começa o sofrimento. Aquilo que é dado em excesso, aquilo que não é dado apenas como expiação, você pede, olha, não há momento, porque se você for concedido agora, vai prejudicar o seu progresso. Mas se tanto você quer, você pode ter, e aí? Vai piorar do mesmo jeito. E vai mostrar para ele, e ele vai sofrer para poder passar por isso. E aí Humberto continua, se encontrar razoabilidade em minhas lembranças, faça isso e espere o futuro, sem descansar as mãos e sem esquecer que uma fisionomia alegre e otimista constitui um dos ângulos básicos no edifício do êxito. Ou seja, você manter a sua postura de alegre, feliz, mesmo diante das adversidades. Porque isso atrai coisas boas. Mas se você passa o tempo todo reclamando, pedindo, dizendo que a vida é uma desgraça, você vai alcançar o quê? Uma desgraça. Não tem para onde correr. Você vai atrair pessoas que pensam assim. E por mais bonzinho que você seja, não vai. Tem que manter a linha do pensamento, coisas que a gente já viu em momentos passados. Entretanto, se julga meus despretensiosos conceitos ineficientes e inadequados, proceda como melhor entender. Aqui ele coloca ele no livre-arbítrio. Quando ele diz, entretanto, se julga meus despretensiosos conceitos ineficientes e inadequados, o conselho que ele está dando ao amigo, se ele considera de forma que é ineficiente, proceda como melhor entender. Certo de que você e eu somos filhos do mesmo Deus e que ambos possuímos um bem celeste que é a liberdade. Faça o que você quiser, mas faça o bem, sempre. Use-a de acordo com o seu ponto de vista e aguarde os resultados. Ou seja, o que você escolher, aguarde os resultados. Ele não disse ao amigo, ó, não faça isso não, faça isso, ó, existem essas complicações, se você fizer tem isso, é igual ao médico.
O médico disse, se eu não tomar o remédio, se você não tomar o remédio, você vai ter isso, isso e isso. E se você fizer isso, vai ter assim, assim, assado. Né? Se você tomar o remédio, você vai passar a ficar curado, você vai ter as suas... o momento que você vai passar vai ser encurtado e logo você vai. Mas se eu não tomar o remédio, se eu for progredir, se eu não fizer, você vai sentir a dor do mesmo jeito. Então é nesse sentido que ele coloca, use-a de acordo com o seu ponto de vista. Ou seja, o conselho que Humberto deu, usar da melhor maneira possível dentro do seu livre-arbítrio. E que aguarde os resultados. Então, veja que o sentido da resposta leal é a do bom senso, sabe? E dentro daquilo que a gente pode passar, olha, a situação é essa, colocar ele para responder a si próprio. Nada do que um bom psicólogo não faça, né? Ó, se você tem essa situação e você tem essa, qual das duas você vai? Né? O confronto é para você. Você que vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Você tem seu livre-arbítrio. E é dentro dessa visão que Humberto coloca essa crônica de resposta leal. É assim, eu espero ter alcançado, ter dado uma resposta leal ao texto e que possa incutir dentro dos nossos amigos que estão presentes e os invisíveis que aqui estão, os internautas, possa nos colocar isso de uma forma de entendimento para o nosso dia a dia, da mesma forma como foi com o Chico, né? Que Chico pediu ao irmão para trazer uma mensagem de Maria quando ele estava em tormentos, e a única frase que Maria mandou para ele disse: tudo passa. E assim sendo, encerramos aqui a nossa preleção da reflexão com Humberto de Campos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores e colaboradores desse belíssimo trabalho que é esse estudo refletindo com Humberto de Campos. Agradecido que sou, paz e luz.